Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estava fazendo mais uma reflexão, né? Eu sempre começo o vídeo dessa forma, né? Mas é porque na verdade realmente são reflexões que eu faço e é por isso que eu vim aqui gravar. Porque nesse ambiente que eu estou aqui, nesse quarto, é onde eu faço as minhas atividades, né? Minhas atividades profissionais e também as minhas atividades pessoais. Parte de conexão, né? De contato com a espiritualidade, essa coisa toda. E é interessante que eu estou gravando esse vídeo aqui no período da manhã, que é um período que eu tô mais assim, que eu mais me conecto, né? Que a gente acorda, tá com a cabeça fresca, tá renovado e eu acho que a sensibilidade ela fica mais apurada. Eu não sei, são percepções minhas, mas é um período que eu gosto mais, né? De fazer. É um período que me chegam mais intuições, essas coisas, enfim, os pensamentos. E aí eu estava aqui fazendo mais uma reflexão de uma situação que eu vi na internet, que eu vi um comentário assim de uma pessoa. Não sei, ela estava num canal de uma outra pessoa também que fala de espiritualidade, de autoconhecimento, essas coisas todas, né? E aí essa pessoa colocou o seguinte comentário assim: não sei que espiritualista que você é que não faz oração, né? Então quer dizer, a pessoa ali no comentário, eu entendi o seguinte: quando ela falou isso, que a pessoa não faz oração, que ela não ora, eu entendi, e até faz sentido, porque essa pessoa desse canal, ela não utiliza mesmo orações, né? As orações tradicionais que a gente está acostumado a ver, como por exemplo, Ave Maria, um Pai Nosso, vamos dar um exemplo, só para a gente entender. Esse tipo de oração que todo mundo conhece, essa oração humana, vamos dizer assim. Vamos colocar assim para a gente entender. E aí, aquilo me trouxe um ponto de reflexão, de análise. E aí foi até o título desse vídeo, né? O demagogo espiritual. Por que o demagogo espiritual? Bom, eu acho que nós, seres humanos, nós somos muito... Já falei isso em outros vídeos, né? Nós somos muito primitivos. Muitos sentimentos primitivos ainda. Nós somos muito ignorantes. Ignorante que eu digo não é essa ignorância querendo ofender a pessoa, não. Mas é uma ignorância consciencial. Uma ignorância consciencial. E eu me incluo nisso, óbvio que eu me incluo. Mas eu estou me esforçando para aprender cada vez mais e devagarzinho ir traçando o meu caminho. E através dessa ignorância, a gente tem sempre aquela mania, né, de querer que as coisas sejam sempre padronizadas. Se não seguir aquele padrão ali, não seguir aquela regra que foi criada pelos humanos mesmo, né, a coisa não funciona, a coisa está errada. E a gente quer transferir isso também para o campo da espiritualidade. Mas só que tem um porém também. Quando a gente fala em espiritualidade, muitas pessoas falam que acreditam na espiritualidade, na continuidade da vida após a morte. Só que eu acho que essa visão que as pessoas têm, muitas pessoas têm, é uma visão que ela acredita, mas não acredita. Eu acho que ela acredita porque é isso que eu falei. Como todo mundo fala que existe, tem esse movimento que a vida, que a gente vai se encontrar depois que falecer, que não acabou aqui. Mas se você for parar para analisar, será que a pessoa acredita mesmo nisso? Ou só está seguindo um padrão de comportamento social? De que é isso mesmo, que a vida não acaba aqui, que a gente vai se encontrar depois. Mas será que a pessoa em si, ela acredita mesmo nisso? Ou ela está só seguindo esse padrão? Porque se a gente acredita tanto nessa espiritualidade, você quer ver uma coisa que interessante? A pessoa fala assim, eu acredito que meu ente morreu
e ele está comigo aqui do meu lado, está aqui comigo me acompanhando, mas eu tenho certeza que se a pessoa conseguir enxergar e ver um espírito do lado, vai morrer de medo, né? Vai morrer de medo. Então, como que acredita? Acredita, mas não pode ver. Se você enxergar, aquilo vai ser uma coisa estranha para você. Então aí tem já um certo ponto para a gente analisar. E aí, a gente tem, trazendo para esse lado do comentário da pessoa lá da oração, pelo que eu entendi que aquela pessoa escreveu, eu acho que na cabeça dela deve funcionar da seguinte forma. Foi a forma que eu enxerguei. Para a pessoa se conectar com a espiritualidade, né, ela precisaria fazer um processo de oração. Ela precisava orar, ela teria que ter essa conexão através da oração. Mas aí o que é a oração? A oração é aquilo que já está escrito, que todo mundo copia um do outro, que fica ali só repetindo aquelas frases? Será que é só assim que funciona? Será que a espiritualidade, né, ela é tão primitiva quanto nós? Lógico que no campo espiritual é apenas uma continuidade da nossa vida física aqui. Existem diversos tipos de consciências, consciências mais elevadas, consciências mais ignorantes, assim como aqui no nosso mundo físico, né? É apenas uma continuidade. É a continuidade do mundo sem a matéria, sem o nosso corpo físico. Então nós encontramos diversas consciências e é isso aí, tá tudo certo. Mas quando a gente fala da espiritualidade, a gente sempre fala da espiritualidade como uma consciência elevada. Então, para a gente entender, quando a gente faz uma oração para um santo, por exemplo, né? Essa energia, essa consciência, seja lá o que você quiser chamar, esse santo, enfim, não importa a nomenclatura, a gente imagina sendo uma consciência mais elevada, né? E de certa forma eu concordo que sim, concordo que sejam mais elevados que nós, sim. E aí que tá. E aí olha que coisa interessante. Se são consciências mais elevadas, será que elas carregam essa coisa primitiva nossa de ter que ter um monte de norma, um monte de regras, tem que ter esse julgar, né? Porque aquilo que a pessoa fez no comentário foi um julgamento. Ela julgou a outra pessoa porque ela não faz oração e ela acha que somente fazendo a oração que ela consegue uma conexão e a pessoa que não faz oração não está se conectando, né? Isso é um julgamento. E eu não vejo dessa forma, porque se essa espiritualidade que a gente se conecta são consciências mais elevadas, não trabalham mais nessa frequência desses sentimentos que nós temos primitivos, né? De emoções. Nós somos muito emocionais. Nós trabalhamos muito nos chakras mais baixos, né? No chakra do cardíaco para baixo. Principalmente, nem no cardíaco nós chegamos. Mas isso é um tema para uma outra live, porque nós trabalhamos todos os nossos chakras diariamente, mas a nossa consciência, ela meio que habita, vamos dizer assim, em um chakra específico. A gente passa mais tempo conectado a nossa consciência naquele chakra ali. Então as pessoas que são, só para a gente entender rapidamente, pessoas que são muito vivem num processo de raiva, né? Tá sempre brigando com todo mundo, estourada, aquela pessoa estourada que tá com raiva, aquela coisa toda. Essa pessoa, ela vive a maior parte da vida dela, a consciência dela vai estar ali no chakra básico, né? Nesse chakra básico. Então é isso que eu estou querendo dizer em relação a viver no chakra. Mas a gente trabalha todos os chakras o tempo todo, mas a gente fica com a nossa consciência ali, como se fosse a nossa assinatura energética. Ela está ali, ó, trabalhando aquelas baixas vibrações, aquela baixa energia, essas condições mais baixas. Então nós somos, o ser humano, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, a grande maioria, são todos emocionais, para não dizer que 100%, né, que a gente não pode cravar nada, mas nós somos muito emocionais, muita energia de baixa vibração. E isso acaba refletindo nas nossas ações, no nosso pensar, no nosso enxergar.
E esse tipo de comportamento que eu vi nesse comentário fala muito sobre isso, porque se a gente se conecta com a espiritualidade, se a gente acredita numa espiritualidade, que a gente quer se conectar, e a gente sabe que são consciências mais avançadas, essas consciências não têm mais esse processo de julgamento, de apontar de dedo, né? Essas coisas que são nossas, essas ignorâncias que são nossas. Então, automaticamente, a partir do momento que você não faz uma oração, essa oração criada pelo homem, né? Você não necessariamente precisa fazer esse tipo de oração para se conectar com a espiritualidade. Você pode fazer a sua própria oração, que é muita linha que eu sigo. Eu acho que a gente é muito livre para poder fazer o que a gente quer. E eu acho que o que conta mesmo é a intenção. Então a gente não precisa ficar seguindo esses padrões que são impostos diariamente nas nossas vidas. Se não fizer dessa forma, não vai ser atendido. Só pra gente, né? É como se fosse isso. Ó, se você não fizer essa oração aqui, a espiritualidade não vai te atender, não. Não vai, não, porque ela quer que seja assim, ó. Tem que ler isso aqui tudo, senão... Será que é assim que funciona? Não sei. Eu penso que não. Eu não sigo essa linha. Eu sigo a minha linha. Eu faço as minhas conexões. Eu acho que tudo é intenção de cada um, né? E essa coisa primitiva de querer criar regras e padrões é muito nossa ainda. E essas consciências elas não trabalham dessa forma. E aí eu estava analisando justamente isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado muito com essa questão, porque a gente não pode querer impor aos outros aquilo que a gente acha que é verdade pra gente. Assim como esse meu pensamento aqui também, vocês não precisam tomar como verdade. E a intenção não é nem essa, né? A intenção é justamente pelo contrário, é trazer uma reflexão e fazer com que você também faça essa sua reflexão, né? Você pode concordar comigo ou não. Mas a ideia é colocar as pessoas para pensarem, né? Essa é a minha ideia. A minha ideia é essa, a gente fazer esse movimento de pensar. Vamos pensar, vamos começar a pensar. Parar de ficar nesse automático, de ficar só seguindo ali o que está descrito. Parece que tem uma cartilha e a gente tem que seguir aquilo ali. Se não seguir essa cartilha, está errado. E não pode ser dessa forma. Então, se na minha visão, se a gente busca um melhoramento, um aperfeiçoamento, uma expansão, que é o que eu penso ser o nosso objetivo de todos os seres humanos aqui, a nossa evolução como pessoas, a gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar e refletir sobre todas as questões. Até uma questão simples como essa, né? É uma questão muito simples que, se a gente não parar para fazer um olhar diferente, a gente acaba embarcando até naquele comentário ali e concordando, não, é isso mesmo, que não, sabe? E começa a alimentar essa energia negativa. Porque ali a pessoa jogou uma energia negativa, querendo ou não, mesmo que seja de forma inconsciente, mesmo que não tenha sido a intenção dela, conscientemente falando, ela jogou uma energia negativa, porque ali ela já apontou um dedo, ela já julgou, né? Ela já jogou uma energia de condenação ali. E a gente não pode embarcar nesse tipo de frequência assim. A gente tem que parar, analisar e ver o que faz sentido pra gente, o que é verdade pra gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e pensar, começar a refletir, né? Porque senão a gente vira um demagogo espiritual. A gente tem que seguir aquilo ali para dominar a massa, e se não for daquela forma ali a coisa não funciona. E eu não vejo dessa forma. Muito pelo contrário, eu sigo uma linha muito mais livre de pensamento. Livre de pensamento. Eu gosto de seguir os meus pensamentos, eu gosto de seguir a linha que eu acredito, não fico preso nesses padrões criados, porque eu acho que o que serve para um pode não servir para o outro. Então a gente precisa pensar um pouco em relação a isso daí e parar de seguir de surfar nessa onda coletiva e começar cada vez mais a fazer esse movimento de pensar, cada um pensar o que realmente faz sentido para você. E se você identificar algo que você segue e que de alguma forma não faz sentido, mas você segue porque acha que tem que seguir, é aí que você tem que colocar então mais a sua atenção. Coloca atenção nisso, veja o que é verdade para você, o que funciona
E se não funcionar tudo, absorva o que é necessário, o que é bom, e o que não for conversar com você, você descarta e cria sua própria linha de pensamento. Mas cria sua linha de pensamento, mas não fica querendo impor a sua linha de pensamento para o outro. Isso que é o mais importante. Eu acho que um dos problemas é esse, a gente querer impor ao outro o que a gente pensa. Você pode sim, pode e deve colocar a sua opinião, a sua forma de enxergar a situação, mas jamais colocar como imposição, né? Você apenas coloca seu ponto de vista, como eu estou colocando o meu aqui agora, e tenta fazer com que a outra pessoa busque a sua própria reflexão e nunca julgar e querer impor, né? E não alimente esse tipo de situação também não quando você, por acaso, enxergar, quando você vê por aí. Apenas absorva aquilo ali, veja o que você pode tirar de benefício e descarta o que não serve. Porque até nessas pequenas coisas, como foi esse comentário que eu vi, a gente pode fazer uma reflexão em cima, né? E se melhorar como pessoa, né? Só o fato de você fazer esse olhar de analisar e de pensar, você já está trabalhando na sua melhora também, porque aquilo traz uma reflexão para você. E toda reflexão ela é bem-vinda, porque ela sempre vem acompanhada de alguma mudança, né? Mesmo que a mudança seja muito pequena, mas já muda a forma de enxergar, a forma de pensar, de agir. Então, essa foi o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? Qual é a sua forma de entender sobre isso? Como você enxerga essas coisas, né? Então, vamos cada vez mais parar de ficar seguindo essa massa e vamos cada vez mais fazer esse movimento de cada um por si individualmente começar a refletir e analisar cada ponto, né, nas pequenas coisas, o que serve para você, o que não serve, o que funciona, o que não funciona, o que você segue e que para você não fala como verdade, mas você está seguindo ainda. Então é isso, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa reflexão de hoje. Eu te aguardo numa próxima reflexão, no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e as melhores vibrações para vocês. Tchau, tchau.